Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, o professor vai iniciar com vocês a gravação de hoje, da resolução dos exercícios aí envolvendo dilatometria, tá? Que seria, então, a dilatação linear, superficial e volumétrica, tá? Então, vamos tentar resolver aí os modelos, né? Explicar alguns conceitos para vocês aí, para a gente poder trabalhar daí para frente. Então, na apostila 6 de vocês, né, mais para na página 20, nós temos aí o exercício 3, Universidade Federal do Paraná. Então, na construção civil, para evitar rachaduras, as armações longas de concreto, como por exemplo, pontes, usa-se na construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação em relação ao concreto, como piche bituminoso. Uma barra de concreto de coeficiente linear de 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius e comprimento de 100 metros a 30 graus Celsius sofrerá uma dilatação linear a 40 graus Celsius. D. Muito bem. Então, nós temos o seguinte. O conceito nosso aqui de resolução, ele fala que nós estamos trabalhando com um coeficiente linear, tá? Beleza? Então, se é coeficiente linear, nós vamos aplicar, então, essa forma. Variação de comprimento é o comprimento inicial que multiplica o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Comprimento inicial, 100, né? Pegamos o problema, 100 metros, tá? Que multiplica o coeficiente, que foi dado também, 1,9 vezes 10 a menos 5, vezes 40 menos 30. Por quê? Eu vou pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Pega-se a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Então, aqui só foi apenas cálculo, né? Continha básica, né? Vamos lá, 40 menos 30 vai dar 10, tá? Daí você pega o 10 e multiplica por 100. E depois, ó, multiplica-se por 1,9. Então, consequentemente, nós temos aí 10 ao quadrado, a apostila representou, ó, 100 como 10 ao quadrado, tá bom? Aqui 10 já vai dar 1, ficou 10 a terceira e diminui, né? Ó, 10 a quinta, então seria menos 5 mais 3, resposta menos 2, tá bom? Então, utiliza-se aí a propriedade de potenciação, tá? De soma e subtração de potência. Então, não tem nada aqui é 1, né? Aqui é 2, então 2 mais 1, 3. Então, menos 5 mais 3, menos 2. Tá? Por favor, depois tentar reproduzir, por gentileza. Vamos lá para o próximo. Uma fenda de largura de 2,02 centímetros precisa ser perfeitamente vedada por uma pequena barra quando a temperatura no local atingir 130 graus Celsius. A barra possui um comprimento de 2 centímetros. A temperatura de 30 graus Celsius. Como na ilustração, a figura, né? Os comprimentos mostrados não estão em escala, considerando desprezível, né, a alteração na largura da fenda com a temperatura da barra. Apropria-se para esse fim da seguinte forma. Então, nós temos o desenho, tá, de 2,02 centímetros. Depois, nós temos a barra 2,5. Primeiro, o chumbo com coeficiente de dilatação é de 3,10 a menos 5, ou seja, já deu para observar que ele quer saber o coeficiente de dilatação. Então, vamos resolver o exercício aqui primeiro. Forma, repare que as fórmulas são as mesmas, né? Não muda, né? Variação de comprimento inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação vezes o delta θ, tá? O que aconteceu aqui, ó? Ele abriu a fórmula, tá? Delta L é variação de comprimento. Então, eu tenho comprimento final menos comprimento inicial igual comprimento inicial e segue o resto. Ele pega o comprimento final, que é 2,02, pode olhar aqui, ó, 2,02, e o comprimento inicial, que é menos 2, certo? Depois, de novo, comprimento inicial, 2, o coeficiente que você quer achar, temperatura, volta aqui, ó. 130 a temperatura final, menos a inicial, 30.
Então, passamos a ter 0,002 igual a 200, né, 200. Se está multiplicando, passa dividindo 1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Então, você fazendo a sua continha básica aí, né, vai passar dividindo, beleza? Tudo bem. Vamos para outros modelos. Uma das aplicações de dilatometria ou dilatação térmica é a determinação do espaçamento que deve ser deixado entre dois corpos para evitar a dilatação ou a contração causadas, né, por deformidades e vai trazer alguns problemas. Trilhos de aço têm como coeficiente de dilatação relativamente baixo, 13 vezes 10 a menos 6. E mesmo assim, para um trilho de 25 metros, a uma temperatura de 10 graus Celsius. Foi calculado para que o espaçamento passasse a ter 13 milímetros. Qual é a temperatura máxima que o trilho pode submeter-se sem que haja danos à sua estrutura? Então, vamos para os dados do problema. De novo, a fórmula: variação de comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação, vezes delta T, ou seja, a temperatura. Variação de comprimento, ele vai fornecer aqui para nós, lá no dado problema, tá aqui, ó. 13 vezes 10 a menos 6, né, vai ser a dilatação. E aqui está em milímetros. O que eu tenho que fazer um milímetro, né? Milímetro, eu vou usar aquela escala de conversão que a gente já sabe, né? Mas milímetro seria menos 10 a menos 3. Lembrando que a unidade usual é um metro, tá bom? Então, esse 13 vezes 10 a menos 3 e a conversão, né, de milímetro em metro, igual aqui, esse 25 vai ser o comprimento inicial, tá? Vezes 13, vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação, vezes ΔT. Fazendo as continhas, ó, 25 vezes 13, né, como preferir, tá? Se está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui ele repetiu, ó, fez a multiplicação primeiro e passou dividindo. Então, note que interessante, ó, se é menos 3, que menos e menos fica mais, vai ficar a terceira resposta final, variação de temperatura de 40 graus Celsius, tá? Delta teta, né, eu falo teta, né, para diferenciar, mas é temperatura. Eu vou ter a temperatura final, então, 40 menos a inicial. Então, quanto que é a final? 50, tá? A variação de temperatura, nesse caso, foi 40. E eu quero achar a temperatura final, então a gente pega a variação 40 igual a temperatura final menos a inicial. Vai me dar os 50 aí que eu queria, tá bom? Dilatação superficial agora. Então, ó, então resolvemos alguns exercícios, né? O professor vai pedir para vocês darem uma lida e tentarem completar. Esse primeiro aqui é bem simples, tá bom? Depois aí na aula ao vivo aí, ou a gente tenta sanar algumas dúvidas, quem não conseguir, a gente tenta fazer juntos, tá bom? E esses daqui nós vamos pedir para vocês resolver, tá? Bom, então a dilatação linear numa única dimensão, dilatação superficial seria 2 dimensões, né? E dilatação tridimensional seria, então, as 3 dimensões. Então, vamos lá resolver a dilatação superficial, então. Como a gente tinha estudado, né, as fórmulas estão aqui. Agora, o coeficiente de dilatação superficial é o beta, né? Então, nós vamos ter que utilizar, que é o dobro do alfa, né? A área final igual à área inicial, 1 mais beta vezes delta teta. Aqui o professor acabou de comentar, ó. Beta é 2 vezes o alfa, né? E vamos jogar aqui nas equações e vamos tentar resolver os exercícios dessa parte. Alguns deles, pelo menos, né? Tudo bem. Uma placa de alumínio tem uma área de 40 centímetros. Quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Então, 40 centímetros é uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio vale 40 vezes 10 a menos 6, determine em centímetros a área final da placa a 60 graus Celsius. Tudo bem, como eu estou falando em coeficiente de dilatação
superficial, né? Nós vamos pôr os dados do problema, então vai ficar a variação de área é igual a área inicial vezes beta vezes delta t. Área inicial, então, aqui é 40, que foi dado no problema, tá vendo? A medida em centímetros. Uma curiosidade. Em resolução usual, nós vamos utilizar sempre metro quadrado, né? Mas, como não tem alternativa aqui, para você não ficar fazendo transformação, você pode utilizar o cálculo aí realizado, então, em centímetros mesmo, tá? Para você não ficar trabalhando muito aí com outros valores. 40 centímetros quadrados. Então, você põe 40, que multiplica 48, né, que é 48 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, né, que já forneceu para nós aqui 60. Por que 60? Que já colocou direto 50. Porque a temperatura final é 60 menos a inicial, que é 10, vai dar 50, tá bom? Feitas as continhas, então, ó, 40 vezes 48 vezes 50, tá? Mas vai dar 96 mil. E esse pode converter esse aqui, se você quiser, ó, menos 6. Então, vai voltar 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 0,096 centímetros quadrados. Eu achei a variação da área. Então, o que é variação de área? A variação de área é a área final menos a área inicial. Então, se eu quero achar a minha área final, eu vou pegar então a variação de área que eu acabei de achar, que é 0,096, igual a área menos 40, tá? Que é a área inicial, dado lá no começo do problema. Então, eu vou ter a área final de 40,096. A área final da placa, menos 10 graus Celsius. Então, a linha de resolução é a mesma. Variação de área é igual a área inicial, vezes o beta, vezes delta t. Variação de área 40, que multiplica 48 vezes 10 a menos 6. Ele já forneceu aqui para nós, ó, que é o coeficiente de dilatação, né? E essa variação vai dar menos 20. Por que menos 20? Porque a temperatura final é menos 10, que é essa aqui, ó, final, menos 10, menos da lei, a menos inicial. Então, se a inicial é 10, então ficou menos 10 da final, menos o menos 10. Deu menos 20, certo? Muito bem. Então, fazendo as continhas ali, ó, 40 vezes 48 vezes o menos 20. Deu menos 38.400, tá? Então, variação de área, menos o 0,0384. Se eu quiser a variação de área, eu vou pegar, então, a final, né, que é menos 0,0384, a área menos 40. Então, chega esse valor aqui. Beleza? Muito bem. Próximo aí. Em uma aula de física experimental, uma chapa metálica com orifício circular no centro é aquecida. Então, se você tem uma chapa e você aquece essa chapa, ela vai acontecer uma dilatação em todas as dimensões dela, ou seja, nas duas dimensões, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando tem dilatação, não podemos esquecer que tem uma altura também, tem uma espessura. Então, essa espessura vai fazer com que eu tenha a dilatação no comprimento, na largura e na altura. Muito bem. Dando continuidade aqui, ó. Com o orifício circular no centro, é aquecida de 26 para 52. Como consequência desse aquecimento, podemos concluir que o diâmetro do orifício... Então, o que aconteceu com o diâmetro? Então, é uma placa igual no início da unidade, está explicando, e no centro dessa placa ela tem um orifício. Esse orifício, se a placa dilatou, o que aconteceu com esse orifício? Ele aumenta um pouco o seu tamanho, lógico. Olha só, um exercício vestibular aí, e bem simples de resolver, né? Um anel de prata apresenta uma área interna de 4 centímetros quadrados e 15 graus Celsius. Determine a dilatação superficial dessa área quando o anel for aquecido a 115 graus Celsius, dado o coeficiente de dilatação linear da prata de 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Muito bem.
Então, vamos resolver. Primeira coisa, variação de área é área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação bidimensional ou superficial, vezes a variação de θ. Então, variação de área é área inicial, 4 vezes 38 vezes 10 a menos 6. Então, vamos ver se isso é verdade. Olha lá. Área inicial, 4. Está aqui, 4. Coeficiente de dilatação. Olha só que interessante agora. Toma muito cuidado aqui, ó. Determine a dilatação superficial dessa área do anel aquecido, dado o coeficiente de dilatação linear. Essa aqui é a pegadinha do problema. O coeficiente de dilatação linear é o alfa. Então, toma cuidado para você não colocar aqui, ó, 19. Eu preciso pôr 38. Por que eu preciso pôr 38, professor? Porque o coeficiente de dilatação bidimensional, lembra, é beta igual 2 alfa. Por isso que eu vou colocar 38 aqui, tá bom? Vezes 10 a menos 6. Tomar muito cuidado com isso. Aí, claro, depois o resto fica simples, né? O que é esse 100 aqui? A 100 é a temperatura final, 115, menos a inicial, que é 15, tá bom? Deu 100 aí. E aí nós vamos resolver o exercício aí de forma bem simples, bem tranquila, tá bom? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer o 4 e 5, né? O exercício 4 eu vou dar uma explicação, como que a gente pode fazer para vocês aí. Existe várias linhas de resolução, né? Você pode fazer. Eu acho que o caminho mais simples seria resolvendo aí realmente pelos exercícios de aula, né? Que é a própria forma da apostila, tá bom? Então vamos tentar aí fazer esse modelinho. Vou explicar isso aqui para vocês e vocês tentam fazer em casa aí, mas eu vou passar as coordenadas, tá bom? Então, seguindo lá. Primeiro, algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. Considere uma chapa circular com um orifício de 1,0 vezes 10 a menos 2 de diâmetro, quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Para passar uma haste metálica pelo orifício, é preciso que a área do orifício seja de 2,52 π vezes 10 a menos 5. Não se assuste com esse π aí, ok? Ele pode ser que ele vai desaparecer. Qual deve ser a temperatura atingida pela chapa para que isso seja possível? Considere o coeficiente de dilatação superficial. Então, agora não se preocupe que ele já forneceu o beta. Lembra, linear é o alfa, ele já forneceu o beta. Dica que eu vou passar para vocês. Você vai utilizar a fórmula variação da área, que é igual a essa aqui de cima, ó. Variação da área é a área inicial, beta vezes delta T. A área inicial você vai colocar em formato de π mesmo, tá? Você pode pôr lá no π. Por quê? Quando você vai ter π de um lado e π do outro, você vai poder cortar esse π, tá? Então não se assuste com esse exercício, porque ele fornece o π aqui, mas vai desaparecer no final, tá? Não se preocupe com isso. Então você vai substituir o valor da área inicial, né, que é 0,52, já pode converter aqui, né, tá? Substitui ela e nós vamos chegar ao valor final aí quando você for cortar o π. Tudo bem? Então, por favor, peço que vocês tentem resolver, né, esse exercício aí. Vamos lá, então. Dilatação volumétrica dos sólidos. Então, vamos fazer alguns exercícios de dilatação. Vamos treinar aí um pouco, né, para podermos resolver os outros aí mais adiante, tá? Dilatação dos sólidos. Lembrando que agora o meu coeficiente de dilatação, né, não é mais linear, ele passa a ser tridimensional. Então agora eu uso o gama, tá? Que é 3 alfa. Então vamos lá. Um recipiente de ferro com 1.000 centímetros cúbicos de volume é aquecido de 20 graus Celsius a 120 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é de 39 vezes 10 a menos 6, Celsius menos 1, que é o inverso, né? Determine o novo volume. Então, nós vamos por aqui, ó, variação de volume é volume inicial que multiplica gama vezes delta T.
Variação de volume, 10 à terceira, ele já converteu aqui, ó, centímetros cúbicos, 10 à terceira, que multiplica 39 vezes 10 a menos 6, já foi dado aqui também, ó, ele já forneceu, ó, coeficiente de dilatação volumétrica, não se preocupe, apenas se fornecer superficial, você multiplica por 3. 39 vezes 10 a menos 6, né? E determine esse volume. Então tá, aí nós já fornecemos aqui então a temperatura. Note que a apostila já pôs 100. Por quê? Porque a variação de temperatura final menos inicial. Tá? Já deu 100. Ok? Muito bem. Com base nisso, a gente faz aí a próxima, né? Que é 39. Foi feita a resolução aqui, ó. 10 à terceira. 39 vezes 10 a menos 1. Vou ter a variação de volume, tá? Beleza. A variação de volume é volume final menos o volume inicial, tá? Então, nós acabamos de encontrar aqui, ó, essa variação do volume aqui em cima, ok? 3,9. Eu achei a variação, que era o volume final menos o volume inicial. Então, vai ficar 1.000, né? Se está negativo, passa positivo e assim por diante. Eu peguei esse menos 1.000 e passei positivo, deu uma variação de 1.003,9. Então, ele teve uma pequena dilataçãozinha, né? Ele aumentou essa dilatação, certo? Então, além de ser o maior, seu inicial, ele aumentou um pouquinho suas bordas, do extremo, beleza? Vamos lá, dando continuidade no próximo, tá? Então, depois aí, qualquer coisa tente nas unidades de medida, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem nas conversões aí, se tiver dificuldade, né? A gente depois, professor sana com vocês aí, tá bom? Enem, né? Então, ó, a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento de volume da gasolina. Para diminuir o efeito prático dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, então olha só, os tanques são subterrâneos, né? Por que eles são subterrâneos? Né? Para manter a gasolina um pouco mais fria? Pode ser, vamos ver. Primeiro, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Claro que não, né? É simples. No horário mais quente, eu estaria pagando mais e levando menos. Por quê? Porque os tanques de combustível teriam uma dilatação. O tanque dilata, mas o volume não. Então, por isso que é falsa. Abastecer com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível por cada litro? Isso é verdade. Por quê? Porque o tanque estaria mais fresco e automaticamente não estaria com tanta dilatação igual no momento mais quente. E se a gasolina fosse vendida por quilogramas em vez de litro, o problema comercial decorreria da dilatação da gasolina. Estaria resolvido? Né? Bom, isso é verdade, porque se nós estamos comprando massa, entenda, automaticamente esse problema estaria resolvido. Por quê? Porque se dilatasse mais, eu estaria comprando menos massa. Se dilatasse menos, eu estaria comprando mais massa. Então, menos massa ou mais massa seria no momento exato. Como nós compramos litros de combustível, existe esse problema de dilatação, ok? Então, é por isso que a alternativa, cadê?